Eu perguntei para o ChatGPT qual preço o Bitcoin pode alcançar em 2030 e vamos falar sobre isso então no vídeo de hoje. Para vocês situarem, o preço do Bitcoin no momento que eu estou gravando esse vídeo está em 105 mil dólares, mas eu acredito que essa análise vai ser válida ainda por um bom tempo. E lembrando o disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos. Se você curte o conteúdo aqui do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade então na seção dos comentários. Então esse aqui é o gráfico do Bitcoin em dólar, está em 105 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, e nos últimos anos, então, o Bitcoin teve teve aproximadamente 1000% de valorização em dólar. E eu perguntei então para o ChatGPT até que preço, até onde o Bitcoin pode chegar até 2030. Então, basicamente, ele diz que ele vai projetar com base em fundamentos, ciclos anteriores, contexto global e possíveis rupturas econômicas. E daí ele vai colocar alguns cenários. Mais especificamente, 3 cenários que ele considera realista, um cenário conservador, um cenário base e um cenário agressivo. Então vamos dar uma olhada aqui, primeiramente, nos ciclos históricos do Bitcoin. Então, começando aqui com 2013. Em 2013, o preço se aproximou de 1.100 dólares, com um multiplicador sobre o fundo anterior de em torno de 100 vezes. Em 2017, o preço se aproximou de 20 mil dólares, com um multiplicador sobre o fundo anterior de em torno de 20 vezes. Em 2021, o preço se aproximou de 69 mil dólares, com um multiplicador sobre o fundo anterior de 3,5. E em 2025, então, a projeção aqui do próprio ChatGPT para este ciclo do ano de 2025 é que o Bitcoin chegue entre 150 e 250 mil dólares, com um multiplicador sobre o fundo anterior de 2 a 3 vezes. Lembrando, nada disso é uma dica de investimentos, nós não temos como prever o futuro, então analise aí os dados, as informações e tire suas próprias conclusões. Então, em relação aos dados que foram apresentados aqui, o ChatGPT conclui que o crescimento está desacelerando, mas a base está cada vez maior. Então, basicamente, a gente ainda tem uma valorização aí multiplicando o valor do Bitcoin nos períodos de alta, mas de forma desacelerada. Então, enquanto que no início havia muito mais volatilidade e o multiplicador era de 100 vezes, agora é de 3 a 2 vezes, aparentemente, ou pelo menos essa é a projeção aqui, e aparentemente o crescimento está se desacelerando. Isso é muito interessante porque algumas pessoas reclamam da volatilidade, mas volatilidade é vida para o ativo. Então, basicamente, se a volatilidade está alta em um ativo que está crescendo, que saiu do zero aos 100 mil dólares aí por unidade de Bitcoin, com trilhões de market cap, você inevitavelmente vai ter volatilidade. E quanto maior a volatilidade, quanto menor a adoção, mais difícil vai ser entender aí o potencial do ativo, mas maior vai ser o seu potencial de retorno. Então leve isso em consideração. Depois que todo mundo adotar, que a BlackRock já tiver comprado vários Bitcoins, que os Estados Unidos já tiver feito grandes reservas de Bitcoin, que a China já tiver feito mesmo, hoje em dia todos esses players já estão começando a entrar no mercado, mas de forma ainda tímida. Depois que esses players, e caso esses players entrem no mercado de forma mais acelerada, provavelmente o potencial de ganho vai ser muito mais reduzido. Bom, então dito tudo isso, quais são os cenários para 2030? Começando então pelo cenário conservador. Então, basicamente, no cenário conservador, o mundo segue como está, com impressão de dinheiro, adoção lenta e sem ruptura, então um declínio lento das moedas fiduciárias. Então, ele estima que o preço do Bitcoin entre 2.050 mil dólares a 500 mil dólares, com um market cap de 5 trilhões de dólares a 10 trilhões de dólares, ainda abaixo do ouro. Então, nesse cenário, um satoshi iria valer em torno de R$1. De R$1 não, de 1 centavo. Então, ainda seria uma reserva de valor alternativa, mas não dominante. Bom, agora vamos dar uma olhada no segundo cenário aqui, que é o cenário realista, segundo o ChatGPT, que basicamente consiste em uma continuação da adoção institucional, crises moderadas, inflação persistente. Então isso colocaria o Bitcoin próximo de 1 milhão de dólares, com market cap próximo de 21 trilhões de dólares, que é parecido aí com o market cap atualmente do ouro. E nesse caso, um satoshi iria valer aí entre 5 centavos a 10 centavos, com o real desvalorizando. Então, nesse caso, o Bitcoin se consolida como uma reserva global digital. E lembrando, esse é o cenário
base e realista aqui, segundo a análise do ChatGPT. E é claro que, como eu já fiz várias perguntas aqui nesse mesmo chat, ele pode ter aí, levar em consideração essas perguntas e análises anteriores, então ele pode ter um viés diferente de outras consultas, mas enfim, é o que ele coloca aqui e parece bem interessante. Cenário número 3, então, cenário mais agressivo, incluindo então uma ruptura monetária global. Nesse cenário seria necessário o colapso do dólar, crise da dívida global, e fuga em massa para ativos escassos. Então, prevendo o Bitcoin entre 2 a 5 milhões de dólares, com market cap entre 42 trilhões a 105 trilhões de dólares. Caramba, isso aí é um absurdo realmente. Nesse cenário, então, o Bitcoin já estaria absorvendo parte do sistema fiduciário. Então, um satoshi neste cenário iria valer em torno de 20 centavos até R$1. Caramba, imagina um satoshi valendo R$1. Seria realmente interessante. Bom, nesse cenário, então, o Bitcoin se torna a moeda base mundial ou âncora monetária de um sistema financeiro aí, global. Muito interessante aqui. Então, cenário 3 é de fato bem agressivo. Qual a conclusão direta, então? Até 2030, o Bitcoin pode valer entre 250 mil dólares e 5 milhões de dólares, dependendo do cenário. O que é mais provável, então, na visão do ChatGPT, algo entre 500 mil dólares e 1 milhão de dólares, com o real cada vez mais fraco, de fato, não tem como discordar disso aqui. Então, esse aqui é o cenário de projeção que o ChatGPT coloca para o preço do Bitcoin até 2030, e eu quero saber aí a opinião de vocês nos comentários. Lembrando que, como vocês podem ver aqui, como eu já falei em outras análises no canal, por que ele está considerando o ano topo aqui de 4 em 4 anos? Porque a gente tem um período de halving, então o halving no Bitcoin, quando as recompensas dos mineradores caem pela metade, esse cenário acontece de 4 em 4 anos, e a gente viu, historicamente pelo menos, a gente não tem como ter certeza que esse padrão vai continuar se repetindo, mas historicamente o topo do Bitcoin ocorre de 4 em 4 anos. Então temos aqui 2013, um topo, 2017, outro topo, 2021, outro topo, 2025, ou no ano que estamos agora, outro topo, potencialmente. E o topo aí, o próximo topo, se esse cenário continuar ocorrendo, se esse padrão continuar se repetindo, poderemos ter um topo aí em 2029, então. Bom, dito isso, feito esse disclaimer, eu quero muito saber a opinião de vocês. Vocês acham que o ChatGPT está sendo realista, otimista ou pessimista aqui nesses cenários? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar novamente à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço e até mais.